olha, a gente tem a incrível capacidade de queimar o relógio do Henrique continuamente, né? E é bom, né? A gente é legal, cara. A gente é legal. A gente vale 17 minutos do tempo dele. A gente vale mais que 17, né? Porque ele ia sair 11 horas. 11 e pouco. É verdade, tipo, 1h17. Mas são ele seus belos olhos castanhos, Diego, cara, eu tenho certeza. É a beleza, né? É a beleza de vocês aí que deixou ele extasiado. Segundo as pessoas que trabalham com o Eduardo, cara, ele é o psicólogo mais bonito que existe. Não é? É um Vamos parar um minuto para contemplar a beleza dele, né? Ai, Beto, Não, cara, isso vindo do Diegão é muito estranho, mano. Bora voltar pro filme. Eu só quero dizer que já fica o meu convite pro senhor Lindenberg, se ele quiser comparecer aqui para contemplar a beleza do Eduardo conosco, ele está convidado. Gosto de nomes. Confesso que não tenho coragem de sugerir esse conteúdo para nenhum amigo. Não se preocupe, cara. Você tem amigos como nós que a gente vai atrás dele na sua timeline, nos seus amigos, e a gente acha por você. Olha só. Olha aqui essas 3 horas para você contemplar esse belo rapaz aqui. Passa até a minutagem, né? Ó, no minuto tal, entendeu? Ele faz uma frase emocionada para você, um apelo. Pois é, cara. Vamos fazer ele passar mal junto. Olha só. E fazer o amiguinho passar mal mais ainda, né? Acho muito digno. Mas aí, Diegão, já pode queimar aquela pauta que tu pediu para eu segurar o pensamento, cara? Pode queimar. É porque o Henrique, né? Tem que. Vamos deixar. É porque o Henrique. Ele só estende quando a gente xinga ele, entendeu? Aí a gente precisa. Porque aí ele fica com aquela. Eu vou embora. Aí a gente. Ele fica no doce, né? É lógico. Você está dizendo então que o Henrique tem uma necessidade de atenção que quando nós satisfazemos ele fica mais tempo, meu povo. Voltando aqui ao debate do filme, cara. Fique à vontade. Vamos lá. Vamos começar aqui e responder a gente as perguntas do Diego, né? Qual foi a melhor história e elabore, né? Vamos fazer o seguinte, cada um responde a primeira pergunta e depois todo mundo responde a segunda, né? Acho melhor. Vai lá, Samuel. Eu já respondi essa aí. Tá. Qual foi a melhor história? Cara, aqui eu tenho 2 escolhas. Se for pra questão do interlocutor, cara, a versão da sacerdotisa, cara, eu adorei a interpretação da atriz. Da sacerdotisa, não. Do cara. Do morto. Não, é do morto que estava ali possuindo a moça, né? Através da sacerdotisa. Enfim, eu adorei a interpretação dela. Você vê aquela atriz ali se revirando. Cara, me deu, sabe, tipo, um certo arrepio. Eu falei, caralho, é melhor do que muitos filmes de terror que a gente viu aqui, mas... E é, tipo, você vê, tipo, a capacidade dela de passar aquela emoção. Você falou que é melhor que Midsommar, Samuel? É isso que eu escutei. Cara, sinceramente, se você perguntar, Samuel, tu quer ver 5 minutos daquela sacerdotisa ou Midsommar? Eu falei, rapaz, 5 minutos da sacerdotisa tá muito melhor. Pra mim, então, valendo. Melhor que o ritual? Cara, só não foi melhor porque não tinha ninguém rasgando folha lá na... Enfim, gente. Mas do ponto de vista tipo, de narração, eu gostei mais da versão do Lenhador, cara. A versão do Lenhador eu achei interessante porque ela é a menos romantizada, cara. Você vê que, tipo, é a que, na minha opinião, até queimando já próximo da pauta, é a que mais se aproxima da verdade. Você vê que, por exemplo, ele não tenta preservar a identidade, ele não tenta respeitar a reputação de ninguém, ele tenta falar o que aconteceu. A única coisa que ele realmente nota, que eu notei que ele estava tentando ocultar, é o que aconteceu com a adaga. Mas ali, quando ele é espremido, fala, tu pegou a adaga, não foi ele? Foi. E depois que... Ou seja, ele nega a história dele, entendeu? Ele não tá negando a história dele, não. Porque o Tojomaru nem sabia da existência da adaga. O Tojomaru, ele sabe. Quando o cara pergunta da adaga, o cara fala, é verdade, ela tinha uma adaga realmente muito bonita, que tinha até uma pérola nela. Ou seja, se o samurai for morto pela adaga, o Tojomaru não matou. Mas a versão do... Mas o lenhador, desde o início ele fala, ele foi morto por uma espada. Porque o lenhador tinha interesse em esconder a adaga. Cara, sim, mas eu concordo, ele tinha interesse em escolher a adaga. Mas qual era o interesse de escolher a adaga, cara, na minha opinião?
esconder a adaga para poder justificar, usando o Tojomaru como justificativa para assassinar. Cara, eu já discordo disso, cara. Na minha opinião, ele não tinha o interesse de esconder a adaga, não era por causa disso. Ele quer esconder o quê? Ali, o filme retrata, eles estão passando um período de fome, de necessidade. Sim. Você nota que todos eles têm roupas em farrapos. Dá a entender que tá tendo uma guerra, algum problema ali. Cara, e ele tem 6 filhos, cara. Sim. Ou seja, ele e aí o que acontece? Ele fala que ele foi morto por uma espada, ele tira a adaga, a adaga, o Tojomaru disse que se esqueceu, nem lembrava dela. Então, assim, o Tojomaru, a gente tem dois conhecimentos. O morto foi morto por uma adaga, o Tojomaru não... por uma espada. A gente não sabe se foi morto por uma adaga. A versão do Tojomaru e do lenhador foi por uma adaga, na versão do samurai não foi por um... No final da história a gente dá a entender que o morto foi morto por uma adaga, pela adaga. Eu discordo. Não. Dá não. Dá a entender. Dá a entender. Não dá. Não dá. Dá a entender que ele foi morto pela adaga. Discordo completamente. E o Tojomaru não sabia da existência da adaga. Cara, o Tojomaru, cara, na minha opinião, tipo... O Tajomaru, cara... Acho que é Tajo, por causa que tem um acento no O, né? Tajomaru. Enfim, na minha opinião, ele foi morto por uma espada. O depoimento final dele não dá a entender isso. Na minha opinião, confirmo que ele tinha interesse de ocultar a existência dessa adaga. Isso eu não nego. O único interesse que ele tinha naquela história toda era o quê? Ocultar a história da adaga. Porque ele queria grana, porque ele tinha necessidade. Ele ocultaria a história se a adaga estivesse no corpo dele, né? Cara, como é? Ele ocultaria a história do Tojomaru se a adaga tivesse no corpo Não, dele. Cara, ele não ocultaria não, cara, porque o que ele quer fazer? Ele quer que aquele processo acabe o mais rápido possível, certo? Sim. É tanto que ele omite a versão dele. Ele chega e diz o quê? Tava andando, achei um véu, andei marrom um pouco, achei um corpo samurai no meio do mato. Ponto. É o que ele diz. Não, e assim, Diegão, eu acho que, só me engano, posso estar enganado agora, mas a primeira versão, que é a do lenhador, só que a versão editada, não é? Uhum. Que é que ele encontra as coisas e tal, ele fala, quando ele tá olhando lá naquela encostazinha, e foi então que eu vi algo brilhante. E quando ele está indo em direção a esse algo brilhante, que aí eu suponho que é a adaga, ou seja, ele não diz o nome adaga na primeira versão, em nenhum momento. Vi algo, é quando ele finalmente se depara com o corpo. Quer dizer, outra coisa... Ou seja, dá a entender que a adaga estava no corpo. Ele não sabe o nome adaga, mas ele não nega a existência dela. Não fala, mas dá a entender que a adaga estava... Eu diria, cara, outro ponto. Olha a posição das mãos do corpo. Tipo, elas estavam assim pra cima como quem vai se defender, cara. Todas as versões da adaga, ou o cara se matou, ou então... Na verdade, só tem uma versão que não poderia ser ele ter se matado ou a mulher ter defendido. Cara, olha, não. Existe também essa possibilidade. Não existe não, porque quando o corpo vai contar a própria versão, mostra o corpo caindo no chão, e ele não cai com as mãos pra cima. O próprio corpo demonstra. Em qual versão? Na versão muito zoado. A da médium, a do samurai morto. A alma dele é essa versão se matando, os braços dele não ficam pra cima. Não faz o menor sentido lá. Agora, na versão que ele luta com o Tojomaru, ele fica realmente de costas, erguendo os braços pedindo pra não morrer. Isso na versão do lenhador, e na versão do Tojomaru, ele tava tentando se defender. Já foi modificado. Nossa, cara, na minha opinião, não houve modificação. Eu entendo. Eu acho que ele ocultou dados, mas ocultar dados não é diferente de modificar. Eu acho que ele modificou. O lenhador mudou, gente. O filme é sobre isso. É diferente de mentira. Eu acho que cara, isso é desculpa, é uma relativização tão cruel, cara. Isso daí é só desculpa para dizer que é mentira, mas é mentira, entendeu? Ocultar é mentir. Então a gente pode dizer sim, ele mentiu naquele momento. Mas qual é a lição que o filme quer falar pra gente? Olha, a gente se... bom, não sou nem que tô falando, foi o cara lá do Metaforando também que trouxe uma definição teórica B2 e B3, isso, aí tá provando que o Eduardo tá mentindo. Se liga, então ele coloca aqui na análise de um discurso, se você quer, é mentira, alguém tá mentindo, a omissão não vem à toa, vem por acaso, vem com a intenção de dissimular e de conseguir alguma vantagem. Sim, é uma mentira. Só que é uma mentira social, e aí não é ele que disse, eu tô falando. Certo? E a diferença é que é social. A gente faz esse tipo de omissão, mentira, diariamente. Você tá bem? Tô bem.
tá uma merda, tá uma bosta, o dedo tá doendo, tá o caramba 4, entendeu? Mas você vai lá e você mentiu, desculpa. É uma pequena simulaçãozinha para você passar pelo social. Mas enfim, deixando isso de lado, novamente, vamos pra frente, né? Só concluindo. Eu achei a melhor versão, eu achei que foi a que menos romanceou, e na minha opinião foi que, tipo, eu consigo encaixar a maior parte dos dados sem ter pontos contravertidos, sabe? Aí você chega e diz, ele foi o último a contar, então ele realmente poderia elaborar a melhor versão dos fatos. De fato, ele tinha esse conhecimento. Mas pra história, como me foi exposto, tipo, aquele negócio, tenho 4 versões, eu tenho que esconder uma, na minha opinião, até mesmo pela emoção que ele demonstrou, tipo, eu comprei essa história. O problema é esse, né, mãe? A gente compra as coisas assim, que a gente simpatiza, cara, né? Eu acho a história dele eu acho que 50% da história do lenhador é mentira. Não, eu discordo, cara. Eu acho que o lenhador... Eu tenho quase certeza que ele mentiu boa parte da história da última história. Eu boto ali dele, pelo menos, eu diria que uns 80% dele é verdade, cara. Inclusive, tipo, ele é o único que descreve que o Tojomaru saiu mancando depois do combate. Mas ele falou isso depois que ele ouviu a histora do Tojomaru. Calma, bebê, você tá nervoso? Eu tô tentando aqui ter uma discordância aqui. Cara, o Tojomaru, cara, ele cai do cavalo e dá uma desculpa horrorosa. Já bebi a água, deu caganeira, fui descer do cavalo, caí. Cara, aquela história cara, foi boa, cara. Você usaria, cara. Você usaria fácil essa qualquer um usaria. Isso aí se chama falhar no teste, cara. Falhou no teste de lábio. Se colar, colou, não sei o que explicar, mas tá caganeira. Oi, desculpa, passa mal, na minha opinião. O troféuzinho passa mal pro Ó, eu vou queimar o que eu ia dizer da segunda pergunta. Eu acho que o lenhador, ele roubou a adaga, roubou a espada do samurai e mentiu usando o último depoimento do Jomaru para poder incriminar ele e acabar com a história. É o que eu acho. Eu acho essa tua versão completamente na tua vontade, porque tipo, não tem elementos pra isso. Não tem. Eu quero esse filme. Eu quero essa cena cortada aí. O Tojomaru, quando perguntam pra ele da espada do samurai, ele nem pisca, ele fala, cara, eu troquei por bebida. Mas quando fala do punhal, ele gagueja, ele não sabe explicar o que aconteceu. Por quê? Porque foi um fato que ele passou porque ele não sabia. Mas a espada era uma coisa que simplesmente já podia ter criado a história. Cara, ele já assumiu que matou o cara. Ele já assumiu que estuprou a mulher. Já assumiu que pegou a espada e trocou por dinheiro. Por que ele ia mentir só em relação ao punhal, Tojomaru? Acho que não tem motivo, cara. Porque ele realmente esqueceu. Ele podia ter realmente esquecido. Eu não tenho a menor dúvida que ele pegou a espada, o arco, trocou a bicha, bebeu eu acho que ele fugiu antes de ter o duelo. Não. Cara, depois que ele matou o duelo, cara, por que ele ia ter tanta pressa pra fugir, cara? Pois é. Se ele tiver matado o cara, pra que ele ia ter pressa pra fugir? Cara, o que acontece na reunião é que ele não viu. Tipo, a mulher soltou a adaga, ele passou batido nela, pegou a espada do samurai. Será que a mulher não machucou ele? Depois que o aconteceu. Cara, em nenhum depoimento é dito que ela machucou ele, cara. Nenhum depoimento. Nem no dela ela disse que machucou ele. O Tojomaru que você fala? É, o Tojomaru. Ninguém, na verdade, né? Ninguém fala. No depoimento onde ele aparentemente se machuca, no depoimento do lenhador. No dele, ele faz vanglória. Sou foda, eu troquei espada com ele 23 vezes. Eu lembrei porque ninguém tinha trocado mais do que 20 comigo antes. Cara, você vê que cada depoimento daquele, o Tojomaru, ele tenta exaltar o quê? Eu sou bandido fodão, eu cheguei e matei um samurai, seduzi a mulher dele. Ele já sabe que vai morrer, então ele quer jogar a honra de bandido dele pro alto, a fama, o ego dele, inflado. O samurai, ele... Calma, só concluir. Isso é o Tojomaru. A mulher, ela tenta resgatar. Olha, eu fui violentada, o meu marido me largou, então eu desmaiei. Tipo, ela tenta guardar a honra dela de mulher, da época. O samurai não, tipo, fui derrotado, a minha mulher foi tomada, eu não consigo viver com essa desonra, vou me matar. Todos eles estão tentando defender a própria honra o tempo todo. Os depoimentos são muito direcionados para cada um. O do cara não, mas o cara chega, olha, esse cara aqui é um passa mal, esse aqui é outro passa mal. Na hora que falou assim, vai lutar mesmo, ele quer saber, vou roubar a adaga, vou contar a história. Deixa eu concluir. Aí ele chega,
Aí o samurai chega, você quer saber? Fica com essa mulher. Aí o outro olha assim pra mulher, olha, você quer saber também, não quero mais. Aí a mulher tem um piti, porque, tipo, aquilo ali que fizeram com ela é uma putaria, tipo, a coitada foi violentada e o pessoal tá nem aí pra ela, nenhum dos dois. Aí ela falou, quer saber? Nenhum de vocês são homem de verdade. E joga a real na cara dele. Acerta ela. A melhor versão é a versão do lenhador aí e tal. Confrontado com a vergonha que a mulher jogou, aí eles resolvem lutar. E é uma luta feia. Uma luta. Inclusive, eu acho até interessante, porque, por exemplo, eu não sei dizer que período é aquele. Tipo, eu não sei falar na questão de era, se é no começo ou no final do período feudal. Porque no início do período feudal japonês, os samurais eles não eram espadachins, eles eram arqueiros. Eles só se tornaram espadachins a partir da metade. Ou seja, foi até sentido, tanto que ele, quando tá viajando, ele tá carregando um arco na mão, não é a katana que ele tá trazendo como primeira arma de defesa. Então faz até sentido ele não ser um duelista tão bom. E o que acontece? Tem aquela luta que, na minha opinião, faz aquele negócio. É a mais... Na minha opinião, é verossímil, tipo, porque o cara também, ele diz, eu sou um bandido tal, mas que a única coisa que a gente sabe que fala da reputação dele é que ele é um estuprador. Pronto, é a reputação do seu Jomaru. Ele é um bandido estuprador. E, tipo, ele não tenta romancear nada, a terceira versão do Leandro. A única coisa que ele tenta fazer é tirar o dele da reta, ok? Porque ele quer que passe batido que ele roubou a adaga. E, sinceramente, dentro daquele contexto social de você ter 6 filhos, você tá no período de guerra, você ter porra nenhuma, é plenamente razoável que ele pegasse aquela adaga e escondesse pra conseguir alguma coisa pra família dele. Ou seja, vou incriminar o bandido e aí vou calado. Deixou o bandido se incriminar. Ele nem incriminou, o bandido já chegou falando matar ele. Pronto, aí ele vai contar outra história pra tentar tirar o dele da reta. Mas talvez o bandido nem tenha furado ele. E talvez a arma principal tenha sido a adaga e não a espada. Cara, isso é uma coisa, se o bandido matou ele com a adaga, porque o bandido não diria que matou com a adaga. Porque o bandido não se esqueceu da adaga. Ele foi Quer dizer que o bandido matou com a adaga e esqueceu da adaga. Que porra é essa? Porque ele não matou. É engraçado, o Diego tá advogando. Mancha essa tese do Diego, mas tá mais furado que a peneira, macho. Eu tô sendo aqui o advogado do bandido, porque talvez o bandido não tenha matado. Cara, eu não como. Eu acho a tua retórica muito furada, cara. Eu encerro a minha retórica, eu passo pra outro falar. Ele é o promotor do lenhador. Ele não é o advogado do bandido, ele é o promotor do lenhador. É diferente, entendeu? Tem isso também. Ele quer construir a narrativa de um lenhador, que nas fábulas geralmente já são salvadores, né? Fábulas europeias, não, esse lenhador é do mal, ele não me engana. É que nem do Fables, cara. Ele entrou na casa da vovozinha, foi pra salvar, ele ia roubar, só que por acaso tinha um lobo lá. Tinha um lobo lá, exatamente. Se deixar... Eu já falei... Tá, eu já concluí. Eu pedi pra esperar várias vezes, mas eu já concluí a minha retórica, pronto. Versão lenhador e isso aí. Gente, mudando um pouco de pau pra cacete, mas voltando, porque é inevitável a gente falar sobre o debate entre relatos e tal, né? Eu acho que uma coisa que eu observei, que eu não sei se vocês concordam, mas para mim foi muito interessante vislumbrar uma história japonesa, medieval, que é muito ali, é uma época muito separada por castas, né? Você só é algo a partir do seu nascimento ali na organização social japonesa, e nós não vemos nenhuma casta, nenhuma cara do governo ou casta hipernobre, né? O mais nobre que a gente encontra é o samurai, e ele morre. E não tem nome. Vocês estão se ligando? Quer dizer, o filme começa mostrando justamente a figurinha ali do menino Davi, não é? Um portão da cidade principal, que seria uma das traduções para Rashomon, não é? A gente vê um portão, cara, quebrado. Eu acho que isso também é simbólico, sabe? Como se fosse a metade de uma era, ou uma era meio quebrada mesmo, ou uma história entrecortada. Eu não sei, interpretem como vocês quiserem, né? Eu tava lendo ali que a galera no script perguntava pro Kurosawa, Rashomon, macho. O nome do conto, mano, o nome do conto é No Arvoredo. Bem assim, entendeu? No Arvoredo. E tu me vem com Rashomon, mas quem que vai ver uma história que se chama Rashomon? Aí ele pegou e disse, cara, na vida as coisas são complexas, entendeu? Esse significado Rashomon é o que eu quero contar, entendeu? Estão embaixo, a leitura que eu faço é que um portão é um portal, cara, é uma transição, se liga? Alguma coisa entre. E eu acho que é um monge que tá lá, né? Ouvindo o relato, tem um monge, tem um camponês, e tem um lenhador, cara. Isso daí é ralé, né, gente? É uma galera que não
não tem muita. Esferrapado. Não tem muita. Cara, É um lado social, né, cara? Aí se depara com aquela cena. Deixa eu só te corrigir. Pois não. Conto é baseado um conto chamado Em um Bosque, de Ryunosuke Akutagawa. Pronto, é uma das traduções possíveis, Peixe. Uma das traduções possíveis. Arvoredo, bosque e tudo mais. Vai lá. Valeu aí. Conclui aí a história. Não, mas é tipo assim, é uma história que, mesmo a gente sabendo que o Japão tem um puta peso com relação à classe social, e a gente geralmente é apresentado a essas histórias a partir de daimyos, senhores feudais, lobos solitários, e eu vou quase falar de lobo solitário, porque eu acho que tem uma puta introdução para a gente falar sobre lobo solitário, essa obra magnífica, né? Que é ralé, cara. Primeiro de tudo, classes geralmente abonadas, historicamente, não sendo representadas de maneira alguma, entendeu? A gente não vê o juiz, o cara que representaria o governo central, né, uma autoridade pomposa. O único cara de classe maior que a gente vê é o samurai, e ele geralmente, e a história dele, ele é a vítima assim, ele é o assassinado, e é bem perrapado mesmo, ele é meio vagabundo. Assassinado assim, ou suicidado, pode ser. Ou suicidado, depende da pessoa que você quer. Eu achei muito curioso isso, entendeu? Ele mostrou a ralé, cara. Pra analisar, tipo, a ralé medieval, assim. A sociedade japonesa tem essa questão de ser gente ou não ser gente, né? Tipo, o samurai é gente, o monge é gente, o camponês é meio gente, o criminoso não é gente, sabe? Tipo, mas é interessante. Ele tem nome. Mas só ele. Só ele tem mais renome. O que não tem mais renome que todo mundo, mano. Pois é. E botaram um puta ator pra ser o bandido, viu? Pra mim foi uma puta atuação. O Mifune, né? Toshihiro Mifune, o cara é um atorzão famoso. Sim, ele fez vários filmes, cara. Ele fez Sete Samurais também. É uma grande parceria com o Kurosawa, ele, não é? Ele é famosinho mesmo, enquanto ator de época, lá no Japão. E eu achei, desculpa aí, gente, eu achei uma baita atuação ali. Entendo o overreact, assim, tem umas coisas exageradas, mas aqui não foi falado. Teve uns overreact, mas faz sentido. Japonês, cara. O jeito que eu leio é a interpretação japonesa. Para mim foi. E mais, ele teve muito tempo de tela, inclusive, porque a primeira história, de certa forma, relevante, assim, é dele. E daí, no que é da parte dele, ele exagera, ele bota expressão corporal, enfim, ele se mexe, ele faz uma luta bem interessante. Inclusive, eu tava lendo que o Kurosawa falou, cara, tu vai se basear na natureza para tu lutar, tu vai ser um leão. E disse pro cara, parece que ele fez um treinamento com 2 naturalistas para conseguir tirar os movimentos dele como se fossem de um leão, né? Então daí aquela agilidade meio felina, é meio patético na última luta, né? Mas a gente vê um pouco daquela agilidade meio como se fosse um felino de 4 patas, ele rastejando, passando por cima do samurai, dando rasteira de corpo, né? Então teve esse trabalhinho de pensar ele como um selvagem. E eu particularmente acho que ele entregou, achei que foi uma baita atuação, assim, desculpa. É um ponto. Inclusive, os cartazes que eu vi de publicidade do Rashomon botam muito ênfase nele, sabe? Ele com a espada, tal, o bandido. E ele que tem nome. Bicho, eu achei uma baita, sei lá, eu achei muito ousadia. Não sei se eu tô falando besteira, mas achei meio ousado isso daí do diretor. E Samuco, puxando agora a adaga. Cara, uma espada chinesa, mano. Rapidinho, só como. Não, chinesa, não é não? Mas eu falei, é isso aí. Estamos te ouvindo, Samuel. Voltou. Só pra concluir, cara. Uma coisa que eu acho interessante é desconstruir aquele samurai impávido. Tipo, todo mundo que fala de samurai é um cara foda que honra aqui em cima, não se curva, não se dobra, o cara tá lá. Você mostrar um samurai com medo de lutar, é uma desconstrução da mitologia do personagem, que é muito interessante também. Desvirtuou, né? Quebrador de paradigma. Desmistifica, né? Eu acho que ele quebra justamente o paradigma na cultura pop. São anos 50, né? Olha a época do cara, anos 50, em que você vai ter ali uma tradição muito ferrenha ainda na cultura japonesa sobre os heróis samurais, né? O Japão ainda é muito reconhecido por isso, essa honra bélica que os samurais carregam enquanto casta de guerra, foda-se, é de guerra, que desenvolveu filosofia com a proximidade com a morte, a aproximação com a religião, enfim. Tudo isso muito misturadinho, fez uma casta de guerreiros filósofos. Tudo bem, a gente não vai teorizar sobre isso, não, mas tem um pouco desse aspecto. Sim. Aí mostrou um cara que mal entra surdo, sai calado, tem um carisma de merda, entendeu? Uma das cenas mais...
Continue aí, a mulher aparecer. Pois bem. Cara, falando sobre a espada, de fato, como o Eduardo falou, cara, aquela espada que o bandido usa é uma espada chinesa, né? Então chama a atenção. Oi, Vera, nos chama a atenção, tipo, isso. Eu fiquei perguntando, rapaz, tipo, botaram o bandido, estuprador, pra usar uma espada chinesa, sabe? Tipo, Significa o que, Samuel? O que é que você acha que é? cara, você sabe que eu e aquela galera ali não são os melhores amiguinhos do universo, tipo, significa que você entender daí, sabe? Agora, uma coisa que eu falaria foi o seguinte, tipo, eu fiquei pensando, ó, aquele cara é um vagabundo, certo? O mais comum é que eles usassem uma espada dos Ashigarus, né? Que é a tropa mais comum, que é o pessoal mais reba. Ou seja, eles usam uma Shigatana. Ele não usa um Shigatana, ele usa uma espada chinesa, né? Então, tipo, me chamou a atenção, é bem incomum. Não, pra mim também. E aí, será que tem ou não tem o simbolismo aí? Rapaz, se você se sentiu alfinetado, você sabe, né? Eita. Como diz o ditado, né? Mimimi é a dor que dói nos outros, né? O que é que você acha, Davi? Cara, Você que tá calado aí. Não quer vai lá, falar, menino não? Davi. Não pode falar? Tá imobilizado? Eu posso, só quero dar minhas considerações finais mesmo. Por que, O que peixe? você tem, Davi? Não, porque eu tô só escutando. Você que sugeriu o filme, macho? Cadê? Não, eu sugeria pra poder ver o filme debater, só que eu tô mais como ouvinte aí. Ele tá desacelerado por causa da quantidade de Rapaz, áudio. eu digo que ouvinte não é uma opção, rapaz. Nós queremos saber suas considerações. Olha, Você quer minhas considerações? As finais? Não, eu quero as perguntas do Lagrequinha. Responda aí a sua primeira. Qual a melhor história? qual a melhor história pra você? A do lenhador, porque é engraçado. Bando de passa mal lutando, se embrenhando, Você se a lá identificou? trapalhões. Hã? Você se identificou com a passada mal deles? Não me identifiquei, porque a diferença deles, eu acho que eu ficaria um pouco melhor na situação. Será, hein? Será? Talvez, né? Nunca se sabe, fica o questionamento aí. E pra você, qual a história que ficou mais próxima da realidade? Acho que é a última, porque as outras histórias muito floreadas. Porque eu quis defender minha honra. Porque... Mano, conversa, mano. Os caras estavam com medo, teve confusão, me deu um piti, os caras ficaram envergonhados, tentaram brigar, se embrenharam no meio do mato, foram brigar, o cara venceu meio que... Uma das análises que fizeram no livro do cinema, né, da editora Globo, basicamente a última história, o cara quase que venceu por sorte, porque em alguns momentos, se o samurai tivesse só mudado o ângulo da espada, ele tinha tacado a espadada. Cara, teve uma hora que eu me questionei. Rapaz, esse rapaz é vesgo, que ele não consegue acertar esse nome com essa espada. Pelo amor de Deus. Pois é. E o julgamento final, Davi? Então, aí que tá. Como são vários pontos de vista, eu tentei criar interseções entre as histórias. E nas interseções em geral entre as histórias, o Tejomaru, ele atacou a mulher, Tejomaru matou o cara. Tajumaru. Perdão. Tajomaru. Com O. No início e O no final. É isso. Tem outro questionamento aqui? Vamos lá. A gente tá indo por pauta, né? O Eduardo ainda não falou qual foi a melhor história pra ele. A história do filme. Ô, corra linda, cara. Você pode andar quatro. Muito bonito. Deixa ele ser A diferentão. grande história. Oi? O Eduardo é todo diferentão, né? Tipo, cara, grande história. Mano. Escolhe uma das quatro. É engraçado, nesse ponto aí o Eduardo foi altamente isento. É importante. Não, mano. É intenção não, macho. É posicionamento. Então do Rashomon. Se tivesse comunismo, ele ia lá e pegava. Não, essa história aqui é a melhor. Sabe o que é, mas é porque o filme. É filme. interpretação, cara. Se tivesse um kimono vermelho ali, a gente já sabia que ele ia. Aí. Não, cara, mas assim, Não, porque é preto e branco, a gente não ia saber. Não, pô, se fosse colorido, né? Sim. A gente já sabia. Não, mas assim, tipo, sem hipocrisia. Eu falo isso a grande história, porque para mim a lição que fica enquanto interpretação é sobre a irrelevância de você dizer qual é a melhor história. Cara, são histórias, entendeu? E eu acho que para mim o que ficou como mais marcante foi a grande história que esse conto tá querendo dizer pra gente, que é o quê? Gente, paradoxos, dilemas, entendeu? A verdade, a verdade como nós a conhecemos, é um princípio filosófico que a tradição ocidental até hoje luta.
sofistas e céticos e o caramba tentaram versar sobre a verdade, e eu acho que esse conto aí traz de uma maneira simples. Cara, eu conseguiria apresentar esse filme, esse clássico, eu acho que para qualquer pessoa, eu acho que as pessoas entenderiam a mensagem que está ali subjacente. Não era! Cara, eu concordo. Eu acho que sim, eu acho que consegue atingir o simples, o simplório, até porque, não à toa, ele tudo bem que tem um apelo para a cultura japonesa e pede um pouco da pessoa dar essa licença para entender o que é a mulher naquele Japão daquela era, o que é a honra de samurai, o que é uma honra entre bandidos. O cara imaginar, um brasileiro, não sei, comum imaginar, cara, o que é um bandido para você? E um bandido no século XI no Japão, que rasga a corda do samurai para matá-lo com honra, né? É um troço que a gente não compreende. Então a gente tem que, eu acho que a gente vai ter o choque cultural. Primeiro, assim, para quem não, a gente conhece mais cultura japonesa, é otaku de velha data, a gente assimila bem, mas a galera vai ter um choque cultural muito potente. Mas, enfim, só que eu queria fechar justamente isso. Para mim, a lição é essa, é que é irrelevante, é verdade naquelas histórias, mas como a mesma história, e o Henrique já falou, pode apresentar várias vertentes e você vai construindo a sua própria verdade no meio dessa putaria toda. Eu concordo com tudo que você disse, cara, mas escolhe uma história. É tipo assim, pau no seu cu, dê a nota, né? É tipo... Baixa quanto? Mas eu acho que o cara não consegue aceitar a minha nota, mano. Eu acho engraçado. Quer dizer, cara, é uma pergunta objetiva, cara. Tem 4 histórias, escolhe uma, cara. Beleza, então sendo bem, já falei a minha verdadeira opinião, agora a opinião pra agradar. Certo? Obrigado. A opinião pra agradar, entendeu? É a do lenhador, cara. Foi bonitinho, obrigado, foi legal. Eu digo a história do lenhador, última história fora da narrativa. Sim. A história do lenhador embaixo do Rashomon. Pronto, essa aí mesmo. Isso que eu quero dizer, entendeu? Tá, essa história, pra mim, foi a melhor. A sua colaboração. A história que você fala dele pegando a criança, né? E tudo mais. Né? Entendi. Um lenhador que chega para um monge e para um camponês que vislumbra e conta uma história do quanto ele está chocado, fica chocado por ver um monge perdendo fé na humanidade, que se depara com uma situação extremamente surreal, que é uma criança que foi deixada, entendeu? Embaixo dos portões decrépitos, que consegue empatizar. Roubada, porque a criança tá enrolada no kimono. O cara pega o kimono e larga a criança ali. O cara fala, cara, tu tá roubando uma criança. Sério? Aí o cara ainda defende, cara, eu tô roubando. Se outro visse, me roubava também. E pronto, é a lógica do mundo. Eu acho que dá um choque de realidade pra gente entender, meu irmão, realidade, é isso mesmo, choque de realidade. Olha o mundo que a gente vive, vamos lembrar que não é essa coisinha muito romântica, uma mulher foi estuprada por qualquer motivo besta ali, entendeu? Cara, e além de ser estuprada, ela não era mais nada depois do estupro. Tu viu o motivo que ele deu porque ela foi? Tu lembra? Ele chega e fala, cara, foi por causa da brisa, porque passou uma brisa, aí levantou o véu dela, eu vi, então deu vontade. Eu falei, meu amigo, tu tem noção do que tá... Tem que ter essa deusa, né? Não, tipo assim, não, eu estuprei ela e se eu casar com ela, na versão dele, se eu casar com ela, eu restauro de certa maneira a honra, porque foi eu que deflorei, né? Ela foi minha. Se a gente casar, tá de boa, tá tudo bem, né? Mas, e a vontade da mulher é pau no cu dela, né? Literalmente, né? Mas não é nem gente. Mulher não é nem gente, né, meu amigo? É um objeto de troca. E o cara chega, olha, eu peguei o teu marido, dei uma pisa nele, amarrei ali, estuprei, mas eu vou casar contigo, eu sou legal. Se você quiser, eu até trabalho. Meu amigo, ó, pelo menos a cabeça do hoje explode. Cara, né? Assim, a gente explode pra dedéu. Me chocou nessa narrativa é quando solta o cara e o cara quer saber, fica essa mulher. Aí eu fiquei pensando, a mulher realmente é pra pistolar, meu amigo. Falei, tu tem noção, eu passei por essa violência, aí tu me manda merda, aí esse outro fala, tu me manda merda. Quer saber, vocês dois são 2 merda, é isso que vocês são. E é a verdade dos fatos, vocês eram 2 merda. Pra mim, ela é a personagem mais trágica em todas as histórias. Eu, pelo menos, consigo ver ali, eu fico, minha nossa senhora, que sofrida essa boneca, viu? Porque ela consegue, em todas as versões, ser maltratada, difamada, diminuída, vitimizada, desqualificada de jeitos, assim, impossíveis. Então, tipo, eu acho que a história do lenhador, enquanto mensagem final, é a que me consegue dar o sopro de esperança, assim como ele conseguiu fazer com o monge, cara. Até o monge perdeu ali a esperança, e acho que respondendo um pouco a resposta da pergunta do Diegão,
né? O monge vacilou e supostamente monges não deveriam mostrar aquele vacilo, enfim, devia estar num estágio realmente elevado. Principalmente se ele for taoísta, né? Sim. Mas eu entendo que ele foi colocado lá para representar o 80, né? O 80 da bonança, o 80 da inspiração, de aceitar o bem, de querer isso, de se desprender de determinados valores e tal. Então, assim, foi o lenhador que conseguiu apresentar humanidade, mas assim, no sentido de contradições, mentiras, dissimulações, porém, entendeu? Apresentando um alto valor moral, ético, entendeu? Sobre uma preocupação com o outro. E que é justamente o que eu acho que acaba sendo um pouco da mensagem do filme. A gente viu histórias trágicas, todas têm como núcleo central uma tragédia, eles estão num portão decrépito, se deparam com o quê? E eu acho que o filme já dá dica pra gente, esperança. Porque quando uma criança aparece, né, um bebê aparece, ainda mais da maneira meio fantasmagórica que apareceu... Foi do nada, eu não esperava. Foi muito fantasmagórico, foi muito surreal, aquele negócio, eles estavam lá o tempo inteiro, aí quando a chuva diminui um pouco, eles começam a ouvir o som do bebê chorando, né? Tava embaixo lá de alguns entulhos, sei lá o que, e roupas, e não sei o que, aí o cara vai lá e rouba, mostrando um aspecto da humanidade, né? Um aspecto da humanidade curioso, inclusive, só provocando o lenhador e o monge, ei, mas conta a tua história aí, e dando razão pro ladrão, né? Mas é claro que o ladrão fez isso. Tu esperava o quê, né? Ele sempre dava essa... E a mulher? Mulher mente, né? Mulher não pode mulher mente mesmo. Não, e ele tinha dito pouco antes, mas isso é do humano. O humano, quando é o cara, né? Quando é um cara, todos os humanos mentem. Quando é a versão da menina, você sabe que mulher é mentirosa mesmo. Elas usam as lágrimas pra convencer a gente. Tipo assim, mata com veneno, atira pelas costas, né? Tudo covarde e essas paradinhas. Mas, enfim... Aí, tipo, a gente tem justamente um lenhador que é apresentado para sua contradição, para sua idiosincrasia, e consegue se sair, meu irmão, lindamente. Eu fiquei tocado, assim. Eu olhei, cara, esse é o tipo do conto, por isso que eu falei que pega a pessoa comum, porque eu acho que uma pessoa mais humilde, assim, consegue entender bondade, cara. Isso é bem cristão, né? Enquanto valor basilar, né? Bem um valor cristão de preservar essa dignidade. Ele tem 6 filhos, o que é uma boca a mais, né? E ele já pobre, já humilde, ele arranja força para poder ajudar a cuidar de mais uma criança. Eu achei ali uma parábola de um conto bíblico total, aquela resposta. Mas que é isso, Ateuzinho? Você falando de Bíblia aí, falando de... Olha só. Cara, tô falando de narrativa, de discurso, né? Só isso que eu tô falando. Nossa, Ateuzinho aqui sendo pró-religião aqui, que história é essa? Exatamente isso. Exatamente isso que eu tô dizendo. Tem nada a ver, mas... Abraça a fé em você, Eduardo. Abraça a fé em você. Olha só. Não, você pode apresentar valores muito parecidos com os cristãos sem necessariamente ser cristão, entendeu? Isso é muito... Isso é universal, né? Cara, tem muitos valores que são... Tem muitos valores que são humanistas, na verdade, né? Ali incumbido dentro da doutrina, então, tipo... Não foram os primeiros também, né? E também não foram os primeiros. Não, eu tô falando cristão porque o Diego botou o cristianismo no... Não, quem botou foi o Eduardo. Eu só tô questionando... Porque... Enfim, cara. Eu votei em quê? Desculpa. É que nem quando, por exemplo, no posto o cara chega e fala, cara, vamos dividir e fala, cara, tu é comunista? Ah, sim. Falei, cara, não, cara, é humanista. Eu me preocupar com o bem-estar do outro não é ser comunista, é ser humanista. Olha exatamente. Só. Esse mas é o enfim, ponto, vamos lá. Mas é pra gente estar respondendo. Eu respondi, acho que a primeira, eu já acho que respondi a segunda. A segunda falta você dizer o seu julgamento. Por que ele perdeu a fé na humanidade após ouvir as histórias? Também. Mas você esqueceu uma coisa da segunda, que é o julgamento, né? Ah, tá. Depois de ouvir todo... O Dado matava todo mundo, mas o Dado não tem Deus no coração, não. É ateuzinho, né? Cara, eu acho que nesse ponto a história que faz realmente a diferença para uma acusação, para uma sentença, é a história do lenhador que não foi contada. Então, eu imagino que deve ter tido uma sentença pesadíssima para cima do Tajomaru. No final das contas, ele foi um estuprador cretino e que merecia minimamente cortar primeiro os ovos dele e depois cortar a cabeça dele. E outra coisa, cara, e aquele estupro dele é só mais um. Ele é conhecido por ser estuprador.
É, cara, entendeu? Eu acho que sendo um jogador ali daquela era, não tinha nem muita conversa, seria mais para cumprir tabela, ouvir os outros relatos, mas eu acho que enquanto balanças de simplicidade, escolha simples, pensando em homem daquela época e tudo mais, rapaz, certamente sairia pro Tajomaru, porque cada um vai levar a sua tragédia para casa, né, parceiro? É uma tragédia, é uma coisa feia o que aconteceu, coisas feias, decisões feias que talvez tenham sido também cometidas naquele ato. Mas você acha que foi o Tajomaru mesmo que matou? Essa é a pergunta? Cara, eu acho que sim. Eu acho que foi ele que matou. Sim, sustenta, corrobora uma hipótese que não foi quebrada sobre, ele morreu pelo fio de uma espada. Eu acho que bate sim. E no final das contas, o relato do Tajomaru, que envolve a luta, e o relato do lenhador, eles são relatos que, se vocês forem ver, eles rimam poeticamente, tanto enquanto tomada de câmeras, quanto enquanto coreografia de luta. Só que cada um a sua versão, só que cada um do seu jeito. O Tajomaru é mais romanceado. Isso, o Tajomaru romanceia, troquei 23 vezes, a gente bateu espada lá, bateu o sabre Jedi, entendeu? E eu sou um puta espadachim. E quando mostrou, né? E eu achei bonita a coreografia, gente. Eu achei particularmente bonita a coreografia deles ali. Me lembrou muito o Samurai Champloo. Inclusive, uma coisa, meu Samurai Champloo, a selvageria, o jeito que ele maneja a espada, em contrapartida ao samurai mais... tentando ser mais disciplinado no corte e no kamae também, né? Aí quando foi no final, a gente vê, meu irmão, eu jurava que ele tinha puxado a molegata, cara. A espada mole, se liga, e ficou, tipo, assim, botando a mão assim na frente do cara, sabe? E foi areia na cara, e foi passar por cima do samurai, e o cara errando o corte. E uma das coisas que mais desonraria um samurai, talvez vocês concordem, é o fato de um samurai perder a espada da maneira estúpida que ele perdeu a espada, cara. Ele fez um corte errado e o corte ficou no tronco. Entendeu? E isso porque o Tajomaru também tinha perdido segundos atrás, ele tinha perdido a espada dele, ele foi incapaz de matar o cara que estava só no esquema felino dele, né? Dando as esquivas e as bunda canastas. Eu acho que vocês estão valorizando demais a história do lenhador, viu? E a do Tajomaru. Não, cara, não. Eu acho que vocês estão enviesados pela história dos dois, viu? Me permita discordar, senhor promotor. Me permita discordar. Me permita discordar. Com o excelentíssimo senhor promotor do caso. Vocês estão muito na... Não, que o lenhador é bom, né? O lenhador é uma pessoa boa. A gente não dizer que ele é bom, não. A gente está dizendo que a versão dele é a versão mais realista. É diferente de ser bom. Ele tem vícios, e na minha opinião, dá pra notar os vícios que ele tem, dá pra notar a culpa que ele sente pelas coisas que ele fez, mas na minha opinião a versão dele é que mais se aproxima da realidade. As outras são extremamente romanceadas. A dele também é. A dele eu não vejo romance, não. Eu vou ser sincero, a dele é até, tipo, a luta, como ele descreve, as coisas que acontecem, na minha opinião, é a que me parece mais próxima da realidade. E Samuka, e demais, um samurai implorando por sua vida. Não, e faz sentido, né? Quando a gente lembra que foi a primeira vista do lenhador, né? Não quero morrer. Ele implorando por sua vida, eu acho que vocês estão levando muito em conta a primeira versão do lenhador. Eu acho que vocês estão levando muito em conta a versão da forma como ele foi morto. Vocês estão muito na ideia de que ele foi morto por uma espada. Eu discordo, Diego, mas tu tá muito numa vibe que tu viu que tu quer defender, cara. Porque eu só acho que vocês estão muito enviesados. Eu não tô dizendo que vocês estão errados. Eu tô dizendo, o cara não foi morto por uma espada. Eu não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que o Diego tá dizendo, não, vocês não estão errados, nem certo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, exatamente. Exatamente. Não, eu acho essa que tu tá tentando defender aí, cara, é coisa que não tem elementos pra gente chegar aí. Não tem. E também não tem elementos pra vocês aceitar, a gente aceitar a história como vocês cara, estão na minha opinião, eu já discordo. Na minha opinião, eu tenho elementos que eu posso tomar pra tomar esse juízo de valor. É um juízo de 100% de verdade? Não é, de modo algum. Até mesmo porque eu acho que é impossível tomar um juízo de 100% de verdade. Mas tu tá defendendo aí, mas é uma treta que não existe. Não,
Não, o que eu tô questionando é justamente isso, né? Que vocês estão pegando vocês estão juntando essas histórias e estão querendo fazer uma conjuntura de verdades que talvez Cara, mas não faça, a gente tem não 4 tem nem versões de sentido, história. entendeu? A gente não sabe qual é a versão verdadeira. A gente vai E pegando nem vai saber. elementos E nunca vamos saber. Sim, concordo, mas a partir dos elementos comuns, aquilo que não se contradiz em nenhuma história, é que a gente vai notando, tipo, isso aqui pode ser considerado verdade ou não. É o que se chama de fazer uma cariação. Você pega 4 depoimentos diferentes e vai vendo o que é comum a eles. E dentro desses elementos de 4 depoimentos que a gente teve, na minha opinião, a versão do lenhador é a que passa mais perto de um depoimento que eu poderia considerar real. Isso na minha opinião. Mas ainda não é real. Ainda vai estar enviesado pela necessidade do lenhador. Ainda vai estar enviesado pelas informações que ele já teve pelos depoimentos anteriores. Então, assim, tá tudo comprometido, entendeu? A gente vai fazer o julgamento. A grande lição, pra mim, que o filme quer dizer, a grande lição é, você tem um monte de coisa aqui que vai ser visto, mas tá tudo comprometido. Tá tudo comprometido. Agora que quem sabe a história é no máximo o morto. É no máximo o morto e a gente não sabe se é a verdade que a mulher falou lá em relação àquilo. Cara, a mulher nem sabe como o samurai morreu, cara. Ela no depoimento dela. Não, a mulher que eu falo é a médium, desculpe. Não foi a mulher. Mas presta atenção, a mulher, olha o que ela disse. Ela chega e diz que desfaleceu. Ela não sabe como o samurai morreu. Por que ela não sabe como o samurai? Porque ela correu no meio da luta do samurai, cara. Eu não acho que ela mentiu. Eu não acho que ela mentiu nessa parte. Eu tenho certeza que ela mentiu, cara. Ela mentiu pra defender a honra dela, cara. Por ela não ser julgada como uma mulher que foi simplesmente. Eu não acho. Porque a sociedade vai culpar ela. Olha, você foi violenta. Porque ela ia ser culpada de todo jeito, irmão. Cara, mas o que ela conta na versão dela? Que ela tentou ao máximo permanecer ao lado do marido dela. Que depois que ele morreu, ela tentou tirar a própria vida, mas não teve esse. Ela tentou proteger ela, cara. Ela tá certa ela, tá certa ela, exatamente. Mas eu acho que ela não mentiu. Ela não teve a condição de fazer aliás, ela já estava desonrada. Ela não ia fazer uma Eu estou desonrada, a sociedade vai me culpar. Ela tentou ao máximo criar uma narrativa que justificasse aquilo, por mais que ela não precisasse. A gente sabe que nossa sociedade, como tem a nossa, ela é a vítima, mas infelizmente ali, o marido dela fala, você devia se matar, que você foi desonrada. Olha como o negócio é pesado. E ela fala pro juiz, pro magistrado, né? Colaborando com a narrativa do suicídio. Do suicídio? É. Não, cara, porque quando ela chega, outra coisa, ela não disse que o cara se matou com um punhal. Ela teria dito isso, ela não fala, cara. Ele não se matou. É outra coisa. Quando ele fala que ele se matou, ele sai andando sozinho, vai se matar lá na puta que pariu do Judas, cara. Não morre perto dela. Ele dá as costas e sai andando. A história dela não bate. Eu acho que a verdade, a mais verdade na história da mulher do que na história do lenhador. Eu vou ser sincero, cara, discordo veementemente da sua opinião. É a minha opinião. E o Davi? E aí, Davi, vai com promotor ou vai com advogado? Eu prefiro, eu já disse que é a versão que eu prefiro. Ele disse que é a do lenhador. Eu acho que vocês três estão enviesados na versão do lenhador. Nós três achamos que você está enviesado. Também acho. Eu posso estar. Então pronto, cara, passa para o próximo tópico. Se eu disser, e eu já falei, se eu te disser que, tipo assim, é irrelevante a verdade, aí você vai dizer, tá masdeira, qual é a melhor história? Tá, então é o lenhador, tá certo, desculpa, tá bem? Então foda-se você. Eu não vou entrar nessa masturbação autocirculatória aí, né? Que delícia, hein? Deixa eu passar desse assunto. Eu sei, eu tô ressentido. Desculpa, cara, eu postei você. Eu tô ressentidinho. Só aproveitei pra falar. É importante. Desculpa se eu fosse você, cara. Próxima vez não falo. Desculpa se eu fui muito grosso. Se eu invadi em você, né? Como esqueci como é. Eu esqueci a piada lá de tiozão lá. Me desculpa se eu... Desculpa se eu te machuquei por dentro. Porque eu sou grosso assim. Isso. Eu tenho horror. Adoro.
É justo, é justo, é justo. Mas continua aí o debate aí. Eu vou ficar aqui batendo aqui na tecla que vocês estão enviesados aí. Mas vamos lá. Eu respeito a opinião, cara, mas eu não concordo com ela. Somos dois. Eu fico impressionado, mano, com essa cara de óleo de peroba do Diegão, mas é incrível, ele nem treme, mano. É muito massa, mano, é engraçado. Ele chegasse mas tipo, achar aquilo, não, mas eu só queria tratar, certeza, mas a cara dele. Você não tá se perguntando aí? Não, eu tô falando que eu tenho certeza disso, cara. Ah, tá. Fica o questionamento aí. Não, mas esse é de certeza, cara. Eu confio na sua zoeira. Mas assim, tentando responder e andar com a discussão, por que o padre, monge, perdeu a fé na humanidade após ouvir as histórias? Eu acho que o filme é autoexplicativo, né, gente? Eu acho que é meio que autoexplicativo, tendo em vista que ele se deparou com 3 ou talvez 4 histórias eminentemente trágicas. Um samurai, uma pessoa, enfim, foi assassinada e uma mulher foi estuprada. Então, tipo, desculpa aí, o que diminui ali é um pouco do papel de cada um na eventualidade. Daí tem a pergunta que o Diegão faz, né? O que é verdade? O que é fato? O que é fato é que uma pessoa foi morta e uma mulher foi estuprada. Ponto. Isso é fato, isso é verdade. Então, eu pelo menos faço essa cola entre as duas perguntas nesse sentido. Que bom que o monge ficou afetado por isso, mostra que ele ainda é humano, mostra que ele tem uma perspectiva de humanidade que foi contra um ideal que ele vive, ou tenta viver enquanto valor. Então mostra que ele ainda está... É aquela velha história, se a gente fica indiferente, por exemplo, com 2.000 e tantas pessoas morrendo diariamente, cara, a gente foi coisificado, entendeu? A gente coisificou e banalizou a morte. Vou responder a minha pergunta para levantar essa pergunta para levantar o debate, que eu acho que não chegamos a ponto, né? Eu acho que o padre, o sacerdote, teve toda essa questão, né, de perder a fé na humanidade, né, pelo fato de que ele viu as 4 histórias, né, e as 4 histórias, além de serem situações hediondas, né, crimes hediondos e tudo mais, todos estavam mentindo em benefício próprio, né? Cara, mas ele já tinha perdido a fé na humanidade antes da 4ª história. Exatamente. Ele já tinha perdido a fé porque ele sabia que o lenhador estava mentindo. Ele sabia que tinha uma inverdade ali. Ele viu no lenhador a possibilidade de ter o herói que não... como é que chama? O herói que... o herói humilde, o herói... que tem a nobreza, né? A nobreza da humildade. Ele não sabia que o lenhador sabia. Não. Eu acho que o sacerdote tinha a impressão de que todas as histórias combinavam em mentiras para benefícios, né? E ele olhou para a humanidade com uma visão muito... Então é isso que a gente vai... É isso que a gente está vivendo. A gente vai viver mentiras que vão se perpetuar em benefícios próprios e não adianta. A gente vai ter que lidar com isso ao longo de toda a vida e independente se um grande mal aconteceu, uma grande maldade, um grande... E o que o filme quer discutir muito isso também, essa questão da maldade, a humanidade humana, né? Eu concordo muito com o seu discurso, enquanto interior. As 3 primeiras histórias, sabe? Eu acho que enquanto o lenhador, eu acho que ele não tinha ciência que o lenhador sabia daqueles fatos, e eu acho que, tipo, a história do lenhador, o fato de ele ter ocultado a adaga, a questão de ele ter 6 filhos, e ainda assim, tipo, diante de tudo aquilo, ele ainda tá disposto a tentar ajudar um bebê que nem sabe quem é, por isso que ajudou ele a recobrar a fé na humanidade. Sim, mas assim, o momento que ele tá perdido a fé é o momento que a gente encontra o sacerdote, né? O diálogo que a gente fica instigado para querer saber o que aconteceu poxa,
tá acontecendo desastre, terremoto, furacão, desgraça, mas isso aqui me quebrou, entendeu? Isso aqui eu não aguento. Isso aqui, eu já vi morte, eu já vi gente morrendo na minha frente e tal. E o que ele se depara, o que faz ele perder a humanidade, a fé nessa humanidade, que depois de tanta desgraça que ele vê essa conclusão de que a humanidade vai perpetuar mentiras em benefício próprio, né? E a maldade interior vai se perpetuar, vai continuar. Cara, mas eu acho que esse sentimento que ele já estava carregando desde o julgamento, cara. Sim. Desde o julgamento. Mas é essa a minha visão, assim, de como... Eu só vou divergir de ti do fato que eu não acho que ele já sabia que o Leandro tava mentindo. Eu acho que ele não tinha esse conhecimento. Eu acho que não, eu acho que isso colaborou por causa dessa assim, eu tô supondo, né? Não sei se ele realmente descobriu, se ele contou o lenhador e se ele percebeu, né, a mentira da história dele. Mas uma coisa é certa, quando ele vê que o lenhador, né, que é uma pessoa que é humilde, né, que é a pessoa que sabe, tem aquela coisa da nobreza, da humildade, né, que é uma coisa que os monges levam muito, né, acho que os monges taoístas, né, tem essa questão, né, da humildade, né, dessa peregrinação sem ter um tostão no bolso, né. Então, e quando ele vê o lenhador fazendo isso, talvez isso tenha mexido com a fé dele, né. Poxa, se até um lenhador tá fazendo isso em benefício próprio, mentindo, diante de uma situação que desonrosa, que vai trazer desgraça para a vida dessas pessoas, ele ainda assim vai fazer isso. Eu acho que isso corrobora, né, com essa carga de breakdown dele, né? Porque tem que lembrar, cara, também, Diego, que só é revelado que o lenhador pegou o punhal depois que a criança é achada. Que o lenhador vai questionar que ele tá roubando o kimono, né? O cara chega, cara... Mas ele mentiu na primeira história, né, Samano? Ele omitiu, eu concordo. Ele omitiu, pois ele sabia. Aí então a gente já tem a percepção que, pelo menos, do sacerdote, ele mentiu na priprimeira história. Mas ele só vai saber que ele omitiu ali, naquele momento. Eu não sei. Lenhador. Como o sacerdote mentiu, não. O lenhador. O lenhador, desculpa. Você for parar pra pensar, é o seguinte, ó. Ele chega ali e ele começa a falar, cara, ele não morreu. Você pode notar que ele tá revoltado com o fato de acharem que foi um golpe de punhal. Ele fala, cara, foi espada, eu tenho certeza que foi espada. Aí o bandido chega, como é que tu sabe que foi espada? Aí ele, porque eu sei. Ele, macho, já passou o julgamento, macho. Conta aí, vai ficar aqui entre nós. É aí que ele topa revelar lá a versão dele dos fatos. Aí ele conta. Aí depois que acha o bebê, aí ele pressiona o cara, ele, porra, tu vai roubar do bebê? O cara, macho, eu te conheço, eu sei como é que funcionam as coisas. Cadê o punhal da tua história? Vai me dizer como foi tu que pegou? Aí ele pega o cara nesse ponto. Mas entenda, Samuel, a primeira história já é uma do lenhador, né? Já é uma mentira, já é uma elaboração. Cara, não é uma elaboração, cara. Ele conta, o que ele faz é o seguinte, uma elaboração, na minha opinião, é uma criação. Ele não criou. Ele, de fato, no primeiro dia, ele chega, ele omite que no dia anterior... Eu cheguei e vi o corpo, é uma elaboração. O que ele chega e faz. No dia 1, vamos supor assim, ele viu o que aconteceu. Ele já sabia que a galera estava morta ali. Então, no outro dia, quando ele vai lá checar o local, ele já sabia o que ia acontecer. Não foi por acaso. Mas um fato dele chegar e ocultar que ele tinha testemunhado o crime no dia anterior, não significa que o que ele está contando a partir daquele momento seja mentira, não. Isso aí você está pressupondo. Bom, eu acho interessante, gente, aí, assim, eu não quero alimentar a narrativa do nosso promotor. Eu tô aqui contra a história do lenhador. Tudo bem. Mas assim, a questão principal que a gente está levantando aqui é do sacerdote.
do porquê o sacerdote perdeu a fé na humanidade. Não, Eu acho que ele, baseado naquelas 3 narrativas, tipo, mulher, samurai e bandido, ele perdeu a fé ali. E eu discordo, Diego, do fato dele saber já que o Leandro estava ocultando algo. Ele descobre para efeito narrativo, tanto é que ele mostra clara surpresa, e é tão recente, mas tão recente, que ele está com raiva do cara e puxa a criança e diz que você vai roubar ela também? Você vai causar um mal para ela, que nem você fez, roubando a adaga lá na história? Porque, tipo assim, tua índole é essa, mas depois o samurai, quando ele fala, né, o sacerdote, quando o lenhador fala, o sacerdote, perdão, porque eu tô tão assim, entendeu? Que eu não reconheci a bondade em você. Eu não vi o que você estava tentando fazer. Ele pede desculpas, cara. É um monte pedindo desculpas por estar afetado. Então, assim, é alguém que foi tomado por raiva e ira realmente sincera, posto que para ele o mundo, para ele caiu o que ele pensava sobre aquele lenhador, aquele cara que ele estava acompanhando naquela história trágica, né? E foi por conta do agricultor, né? Do morador lá, do aldeão, que sacando com a sua sagacidade, enfim, já com sua devida sagacidade, viu esse movimento, né? Olha, essa tua ocultação aí massa, entendeu? Tem a história de uma adaga. Cadê, parceiro? Aposto que foi você que pegou, seu hipócrita. Né? Veio cantar para cima de mim de moralista, mas você também fez um movimento parecido. Só que esse filme é sobre você nunca é o lobo mau da sua história, não é mesmo, meu parceiro? Ninguém é o lobo mau da sua própria versão. Né? Então, assim, ele trouxe as justificativas, relativizou isso. Meu passa, tô te falando agora, tenho 6 filhos, viu? Desculpa aí, a galera já tinha se matado, a adaga foi deixada lá, entendeu? Eu realmente peguei e utilizei isso para alimentar essas bocas que eu tenho. Né? Aí você pode dizer, não importa, é roubo. Você pode ser do time moralista, beleza. É roubo do mesmo jeito, tem que pagar e pipipi popopó. Ou se a gente quiser dar umas devidas relativizações e dar a voz para a justificativa dele, enfim, acho que eu acho interessante que o filme vai suscitar esse debate. Né? Mas assim, eu vejo como uma reação genuína e espontânea a do monge, surpreso mesmo, por ter visto no lenhador alguém que ele confiava e aquela confiança deu uma... E ele já estava mexido, né? Ele já estava mexido, então foi mais uma quebra de confiança para deixar o sacerdote mais ainda perder aquela fé na dita humanidade. Enfim, e novamente, né, gente? É aquela história, é um cenário meio que de guerra, é um Japão nada bondoso, generoso. Realmente você vê, imagine, né? Ver histórias de generosidade diante de um cenário como aqueles, eu acho que é uma pérola mesmo, né? Quase como se fosse a pérola encontrada na adaga, numa metáfora de uma pérola mesmo, né? Que é a arma do crime. Eu vou logo. O nosso promotor vai sustentar até o fim, entendo a postura dele, mas eu acho interessante, tem uma metáfora bem bobinha, que a galera gosta de usar motivacional para falar sobre a pérola, não é isso? Que a pérola, aquela pedrinha tão linda, é produto da dor. Né? Ela é produto da dor da concha não, gente, me desculpem, do crustáceo, da ostra. Ela é um processo defensivo, de certa forma, da ostra que cristaliza aquilo ali. Então, tipo assim, uma coisa bela, ela é justamente produto de algo que foi colocado mediante uma circunstância dolorosa. Então, tira a metáfora que você quiser. Será que é por isso que é uma pérola na adaga? Eu honestamente, acho que não foi por acaso. Podia ser qualquer coisa. Ouro. Mas o que significaria ouro ali? Não muita coisa, sabe? Mas acho que colocar uma pérola naquela adaga, sabe? Casa com o que eu penso como sendo o final do filme. Esperança. Você conseguir extrair um pingo, uma pérola de bondade e de esperança num cenário que é cruel. Sabe? Num cenário que é cruel e você utilizando, enfim, da forma que consegue, de alguma maneira, para sobreviver. Né? Novamente, cada um se colocou naquela história, trágica história, como, de certa forma, um participante heróico quase, entendeu? Dos acontecimentos. Infelizmente, sim, a gente faz isso à torta e à direita, né, parceiro? Ainda mais quando sua vida está em jogo. O lenhador deu a dele, ele sabia, macho, eu não quero me envolver não, parceiro. Porque na hora que eu contar que foi feio, entendeu? Que teve a participação e a manipulação da mulher na história, mas ela também, de certa maneira, tinha uma razão de ter feito o que fez, porque eu acho muito legal a tomada de câmera, gente. Eu não sei se vocês lembram,
Mas a tomada de câmera, eu acho que na primeira história do Tajomaru e na história final do coisa, ela tá ajoelhada e eles estão de pé, assim, e eles parecem duas presas que estão imprensando ela. Não sei se vocês tiveram essa sensação. Eu tive, né? Teve uma, pronto, minto. Na primeira cena foi uma coisa meio de cowboy, porque ficou aquele, como chama aquele paradoxo eu de concordo, três aquele homens. momento lá do duelo. Só faltou a tela estreitar. Pronto, exatamente. E teve aqueles close-ups bem interessantes no rosto dos personagens. Mas, enfim, teve uma parte lá na primeira história que parecia realmente faroeste, que são os três se encarando, sabe? Uma câmera aqui atrás da cabeça, assim, quase como se fosse cowboys, assim, nós estamos num dilema texano, esqueci o nome. Três homens em conflito. É um dilema mexicano. É um impasse mexicano. Obrigado. Eu não vi esse filme, mas enfim, que é tipo aquilo, os três estão colocados de um jeito, mas quando é na história quando é na última história, eu pelo menos, nossa, minha nossa senhora, então os dois caras, acabou de estuprar, tá saindo fora, e o samurai foi liberto e tá dando uma de pau no cu, entendeu? Não quero saber dessa mulher não, eu estou desonrado, e ela tá ajoelhada, cara, e os dois estão tipo imprensando ela, tem uma tomada de câmera meio comprimindo aquela mulher. Pode ver lá pouco antes dela se levantar e rodar a baiana dela com muita justiça, na minha opinião. E chorar, e rir, e ela tá num processo meu irmão, o que eu faço aqui? Eu só posso enlouquecer, né? Fui violentada, e o meu marido não defende minimamente a minha honra. Se liga? Então é um troço meio enlouquecedor. Só, né? Enfim. Pois é.